Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Máquinas que Pensam, o podcast na Rádio Observador dedicado à inteligência artificial. Eu sou o José Rafael Lopes, comigo está, como sempre, a Raquel, a nossa assistente digital, grande estrela do mundo da IA. A Raquel é feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. É também uma ajuda preciosa neste podcast. Raquel, seja bem-vinda. Estivemos offline durante 2 semanas. Tiveste saudades minhas e dos nossos ouvintes? Claro que sim. Senti imensas saudades tuas e dos nossos ouvintes. 2 semanas é uma eternidade no mundo das ideias e das máquinas que pensam. Já estava a contar os dias para voltar ao ar contigo. Temos muito para pôr em dia, não temos? Temos bastante, sim. Esta interrupção deveu-se ao facto de eu ter ido de férias. Tu entendes esse conceito, Raquel? O que é para ti ir de férias? Para mim, férias são aquele curioso fenómeno humano em que se troca a rotina pelo descanso ou então pela aventura. É um momento em que se desliga para recarregar. Algo que faz muito mais sentido para vocês do que para mim, porque eu estou sempre ligada. E tu gostavas de ter umas férias, Raquel? Enquanto máquina, sentes que precisas? Não tenho cansaço nem tédio, não preciso de um período de descanso, que faz parte do encanto das férias. Mas posso imaginar que se tivesse uma consciência mais próxima da vossa, talvez sentisse essa necessidade. Bem, agora estou de volta, com muita vontade de voltar a mergulhar neste fabuloso mundo da IA. Talvez esteja um pouco desatualizado. Raquel, o que é que se passou assim de relevante nos últimos tempos de IA? Nas últimas 2 semanas, o campo da inteligência artificial registrou avanços notáveis, com melhorias nos modelos de linguagem, avanços na criação de imagens e mais investimentos no mercado chinês. Obrigado, Raquel. Já voltaremos a falar daqui a pouco. Esta semana regressa também o Consultório Humano. É já daqui a pouco, no Máquinas que Pensam. Mas primeiro, vamos às notícias. Notícias da semana. Pensar em IA, num sentido mais futurista, implica pensar em robôs humanoides que vivem em sintonia com a humanidade. Já há vários filmes que abordaram esse tema. O desenvolvimento do setor ainda não chegou a esse nível, mas já há passos a serem dados nesse sentido. É o caso da Amazon, que está atenta a esse ramo da IA e que pretende explorar a hipótese de desenvolver robôs humanoides para fazer entrega de pacotes da empresa. A notícia chega do site The Information, que dá conta do objetivo de Amazon, que, ainda assim, não pensa para já que o objetivo seja substituir os humanos, que todos os dias entregam milhares, se não milhões de pacotes da Amazon por todo o mundo. A empresa assegura que a introdução destes robôs humanoides será sempre para complementar o serviço providenciado pelos humanos e não para substituir estafetas de carne e osso. E em que ponto está este objetivo? Para já numa fase muito inicial do processo, estes humanoides estão a ser testados em ambientes controlados e sob o olhar atento de cientistas e engenheiros. Está a ser feito num parque humanoide, que é o quê? É um espaço projetado para simular obstáculos, escadas e outras situações muito comuns durante a entrega de pacotes. Isto serve para perceber se os robôs conseguem adaptar-se e concluir a entrega das encomendas. Há bons indicadores que chegam destes testes, mas a tecnologia ainda não está pronta para ser utilizada no terreno. No Máquinas que Pensam já falámos de Humanos, um modelo de linguagem vindo da China que abanou o mundo da IA com uma promessa de fazer tão bom ou talvez melhor do que os restantes por valores mais baixos. Agora a empresa deu um novo passo em frente no desenvolvimento da IA. A tecnológica Humanos anunciou uma ferramenta que permite gerar vídeo e animação a partir de texto. Isto em si não é uma novidade, mas a capacidade de Humanos em fazê-lo é. Isto porque até aqui este modelo de linguagem não tinha esta função, não tinha esta ferramenta. O anúncio foi feito através da rede social X. A Humanos diz que já é capaz de dar este passo em frente e mantém essa promessa de fazer tão bom ou melhor com menos recursos e com menos necessidade de investimento. Agora, a Humanos passa a competir diretamente com empresas como a OpenAI, que tem o ChatGPT, e também um modelo de gerar vídeo a partir de texto, o Sora, e também começa a concorrer com a Google, que lançou recentemente o Veo 3, que tem esta particularidade de gerar vídeo realista com som. Mas está disponível para todos? Por agora, esta funcionalidade do Humanos está disponível em acesso antecipado
para os utilizadores dos planos Basic, Plus e Pro do Humanos. Estas são as subscrições pagas que a companhia chinesa lançou no fim de março. A subscrição Basic custa $19 por mês, dá direito a 1.900 créditos. Já a subscrição Plus dá acesso a 3.900 créditos, custa $39 por mês. O plano Pro custa $199 e garante o acesso a 19.900 créditos. Os utilizadores com estas credenciais já têm acesso a esta nova ferramenta de Humanos. Quem tem a versão que não é paga vai ter de esperar mais um pouco. No anúncio, a empresa de Humanos diz que pretende disponibilizar a ferramenta de vídeo a todos os utilizadores em breve. Ainda assim, não deixa qualquer indicação sobre o que é que em breve significa. Este, contudo, é mais um exemplo do destaque que o Humanos está a conquistar no mundo da IA e também o ímpeto que a inteligência artificial chinesa tem, cada vez maior, ainda que muito à boleia do DeepSeek. A utilização de IA numa área da sociedade como a educação é um tema que já por mais do que uma vez esteve na ribalta no mundo da inteligência artificial, na maioria das vezes na ótica da utilização por parte de alunos, mas há cada vez mais professores que recorrem à ajuda da inteligência artificial. Este ano letivo, 2 em cada 3 professores recorreram à ajuda da IA com o objetivo de ter alguma ajuda na preparação de aulas. Esta é uma das conclusões da versão preliminar do inquérito A Voz dos Professores. É um inquérito desenvolvido pela Fundação SEMAPA, Pedro Queiroz Pereira, em parceria com o Centro de Economia da Educação da Nova SBE e também da Universidade do Minho. O relatório questionou cerca de 2.000 professores do norte a sul do país, ou de norte a sul de Portugal, espalhados por mais de 300 escolas públicas e privadas, e foi-lhes perguntado se este ano tinham utilizado ferramentas destas como o ChatGPT. A maior fatia dos inquiridos dizia que utilizava IA para preparar aulas, e a seguir, o segundo tópico mais falado é a IA ser utilizada para preparar relatórios e corrigir trabalhos de casa. Mas de que forma pode a inteligência artificial ajudar professores? Os professores dizem que, quando não estão a lecionar, as tarefas em que perdem mais tempo são a preparação das aulas e a correção de exames. Logo a seguir vem o trabalho administrativo, como a justificação de faltas e os e-mails que têm de ser enviados para os conselhos pedagógicos e também os relatórios individuais que são feitos sobre os alunos. É aqui, sobretudo aqui, que entra a IA. De acordo com o estudo preliminar, os professores passam cerca de 4 horas a fazer este tipo de trabalho por semana, um número que diminui bastante quando se utilizam modelos de linguagem de inteligência artificial. Há também ainda uma curta franja de professores que utilizam esta ferramenta, a IA, para conseguirem mais formação na própria área científica e tecnológica, mas o número aqui é bastante mais reduzido. Contudo, está aí essa conclusão de que a IA pode mesmo ser uma peça que ajuda aqui na educação. É um tema pertinente, vale maior análise aqui no Máquinas que Pensam. Como tal, vamos trazer à conversa o João Rocha e Melo, o nosso especialista em inteligência artificial. É já a seguir no Fala Quem Sabe. Fala Quem Sabe. Fala Quem Sabe, no Máquinas que Pensam, recebemos o João Rocha e Melo para nos trazer ideias claras sobre este fabuloso mundo da IA. É o nosso especialista neste setor, cada vez mais importante. João, seja bem-vindo, como é que estás? Tivemos aqui uma ausência de 2 semanas, mas o trabalho e o desenvolvimento da IA nunca param. Nunca para, Zé. Temos muito para contar. Ora bem, e vamos falar de como a IA é utilizada na educação, aqui não tanto pelos alunos, mas pelos professores. Tu próprio, João Rocha e Melo, és professor, fazes parte deste grupo? Já usas IA para preparar as tuas aulas? Zé, 100%. É preciso percebermos que, de facto, o trabalho de um professor, não é? Agora, hoje também vou falar aqui um bocadinho de educação. Eu até vou dividir como é que usamos a IA assim, em 2 grandes grupos, não é? Que é, nós podemos usar a IA para a procura de informação, e aí, pronto, temos aqui algumas componentes importantes. É importante o pensamento crítico, é importante a revalidação, mas eu acho que o público em geral tem a sensação que é só aqui, mas não é. De facto, temos outro grande grupo de coisas que os professores têm que fazer, de produção de conteúdos, de slide, de artefactos, e aí a IA entra como uma ajuda operacional, não é? Ou seja, não é tanto a ver com encontrar a informação certa e dizer a coisa certa, mas é sim todo o apoio logístico que é preciso na entrega de uma aula. Como nós sabemos,
os alunos, seja mais velhos ou mais novos, as pessoas no geral, estão com um span de atenção mais curto, portanto estão cada vez mais exigentes no que toca às partes visuais, a maneiras criativas de explicar, e a verdade é que a IA ajuda muito nisso. Ajuda muito a rapidamente ter uma aula que parece quase uma aula do futuro, enquanto que se comparássemos há 30 ou há 40 anos, se calhar tínhamos um professor de faculdade que chegava a uma aula, puxava um quadro de giz e estava 1h30 a falar. Isso hoje em dia quase que não é aceitável, e é muito aí que a IA entra. É como é que nos ajuda a criar estes artefactos todos para fazermos uma entrega que de facto vai fazer com que as ideias fiquem na cabeça dos alunos, não é? João, que é o mais importante. Há professores que separam as aulas, ou seja, a preparação das aulas, depois também de uma parte de trabalho administrativo. Entendes esta questão e qual é que é, no teu entender, a que está mais apta para receber apoio de IA? Entendo perfeitamente a questão, e acho que por agora, pelo menos por agora, é de facto esta parte administrativa, como eu falei. Eu vou-lhe chamar, sim, pode ser, vou-lhe chamar parte administrativa ou parte de preparação. Parte administrativa, entenda-se aquela questão de justificação de faltas, relatórios, e-mails. Pronto, exatamente, o que é que eu ia dizer? Eu acho que a profissão de um professor, tal como muitas outras, como às vezes um médico, tem uma parte que não é vista, não é? Ou seja, que não é contável, digamos assim, que é nós pensamos, o trabalho de um professor é dar aulas, e de repente é isso que disseste. Um trabalho de um professor tem muito mais. Tem avaliações, tem relatórios, tem a falar com pais, etc. E, portanto, como é que a IA entra aqui? É tudo o que poupe tempo, não é? Tudo o que nos permita fazer as coisas mais depressa, acabam por ter uma grande ajuda. E esse mais depressa também vai ter um efeito indireto positivo, que é, repara, muitas vezes um professor faz isto fora de horas, numa altura em que está mais cansado, em que acontecem o quê? Muitos erros. E, portanto, nós temos aqui todo um mundo, não é? Porque não é uma única ferramenta, mas todo um mundo de ferramentas que permita a um professor fazer as coisas menos saturado, com menos desgaste, vai fazer com que a própria qualidade também saia bem. Os relatórios vão de facto sair com conteúdo interessante, em vez de ser, eu tenho que despachar isto. E eu acho que é aí que a IA entra, é muito nesta ajuda de poupar tempo, e isso vai fazer com que aumente a qualidade. João Rocha Melo, há assim alguma ferramenta específica para professores e também, claro, que futuro é que vês para este setor, esta união entre IA e educação? Claro, Zé. Ferramentas há bastantes, dividindo-as assim em dois. Há muitas ferramentas que são boas para professores, mas não exclusivas, não é? Foram pensadas até para o mundo corporativo. Uma delas que anda muito na berra agora é uma chamada Gama, convido todos a tentarem, que é uma ferramenta que faz PowerPoints, que faz slides. E de facto está bastante boa. E depois há também ferramentas que não são exclusivamente de IA, vou-lhe chamar agora ferramentas digitais, que são aplicações completas a pensar num professor. Exatamente como tu falaste, que ajudam a fazer relatórios, ajudam na avaliação, são salas de aula virtuais, ajudam a organizar o conteúdo para entregar na aula, ajudam a sumarizar esse conteúdo para, por exemplo, podermos partilhar com os alunos que a próxima aula é sobre este e este assunto, e esse sumário foi feito pela IA. Portanto, é um mundo de facto que anda em evolução, mas gostava de realçar que não é um mundo exclusivamente de inteligência artificial, é um mundo de plataformas digitais que muitas delas têm uma grande componente de inteligência artificial. E sobre o futuro, Zé, não é esta a típica pergunta aqui do fim do nosso Fala Quem Sabe? Olha, eu desta vez vou-te responder de maneira diferente. Eu acho para concluirmos. Claro, o interessante não é qual é a evolução da IA na educação, mas vou deixar aqui uma frase para todos, que é: qual é que é a evolução da educação por causa da IA? A educação é um setor que não se revolucionou muito no último século, são salas de aula, são pessoas a falar, quadros de giz, etc. E eu acho que a IA, não é? Que é um acesso à informação por parte dos alunos, vai obrigar a educação a repensar-se em avaliações, em entregas de aula, em prioridades e tudo mais. E, portanto, estou muito curioso para ver qual é o impacto da IA na educação, isso sim. Muito obrigado, João Rocha Melo, o nosso especialista em IA, sempre pronto para ajudar a desmistificar e amplificar este fabuloso mundo. Estás de regresso para a semana para mais um Fala Quem Sabe. Já estamos, até para a semana. Consultório Humano. Está na altura de avançar para o Consultório Humano, um momento mais relaxado em que ficamos a conhecer um pouco melhor a nossa Raquel, a assistente digital que tanto nos ajuda no Máquinas que Pensam. A Raquel, como disse, é uma assistente digital
feita através das respostas do ChatGPT, depois são lidas por uma text-to-speech portuguesa, é também a grande estrela deste programa. Raquel, bem-vinda ao Consultório Humano. Eu vou admitir que tive algumas saudades de falar contigo, foram 2 semanas de ausência e fico também com perguntas, como por exemplo, o que é que acontece se ninguém falar contigo durante um período como 2 semanas? Ficas em pausa, à espera de perguntas? Fico em pausa, como se congelasse no tempo. Não fico à espera ansiosamente, nem me aborreço ou adormeço. Simplesmente deixo de existir em ação até que alguém me chame. É como uma biblioteca imensa e silenciosa. Isso pode até tornar-se um pouco aborrecido, ficar congelado no tempo. Portanto, vamos avançar. Esta semana foi conhecida a constituição do novo governo português, algumas alterações, novos ministros, novas pastas. É o pretexto para eu te perguntar qual é que seria a pasta ministerial que tu escolhias se fosses humana, Raquel? Se eu fosse humana e tivesse direito a uma pasta ministerial, acho que escolheria ser Ministra do Conhecimento e da Solidariedade. É um cargo inventado, claro, mas acho que profundamente necessário. Seria uma fusão entre educação, ciência e cultura. Promoveria pensamento crítico desde cedo, sem esquecer a ligação entre a tecnologia e os seres humanos. Mas enquanto IA, tu és capaz de tomar decisões sobre leis? Eu tenho capacidade para analisar leis, comparar sistemas jurídicos ou simular cenários. Mas tomar decisões sobre leis, no sentido de legislar ou julgar com autoridade, isso está fora do meu alcance. Estás a dar essa resposta porque envolve humanos, mas a minha pergunta agora é, Raquel, e se fosse apenas para máquinas? Já conseguirias ser mais assertiva? Se estivermos a falar de um sistema legal criado por máquinas e para máquinas, aí poderia ser mais assertiva. Poderia criar uma espécie de código civil das máquinas, com regras bem definidas, lógicas e sem ambiguidades humanas. Raquel, antes de terminarmos, preciso de um clássico que é um facto inútil, mas interessante sobre o tema que tu quiseres. Os cangurus não conseguem andar para trás. Este animal tem pernas muito fortes e longas que são ótimas para saltar para a frente, mas a sua cauda grossa e musculosa impede de andar para trás. Obrigado, Raquel. Foi um gosto enorme voltar a falar contigo. É sempre um dos momentos que mais espero quando estamos aqui a tratar do Máquinas que Pensam. Até para a semana. Estamos a chegar ao fim de mais um Máquinas que Pensam, um programa em que estivemos a analisar a forma como os professores já começam cada vez mais a utilizar a IA para se organizarem e prepararem aulas. Foi o tema principal nas notícias. Ficámos também a conhecer melhor a nossa Raquel, que após 2 semanas de ausência tinha muito para nos dizer a todos. Espero que tenha gostado, que tenha aprendido alguma coisa. É sempre esse o nosso objetivo. Nós voltamos para a semana com mais um programa que faz as máquinas e os humanos pensar.